Fala, Esqueci o nome pessoas! não. Tudo bom com vocês? Vocês estão bom? Tudo certinho? Você não sabe quem eu sou o cego, eu jogo umas coisas aí. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, deixa o like, se inscreve no canal. E se você quiser, depois você vem aqui pra Roxinha interagir com a gente, pô, eu prometo, a gente é legal. Não sabe como interagir? É fácil, o comando é exclamação oi. Ele vai te dar todas as interações do chat. Temos também aqui o comando exclamação redes e exclamação Discord. O rede, obviamente, você Ô, cara, sabe, é são uma as redes forma até de sociais e você o falar as Discord, coisas que às vezes vazilinho você quer me cremoso do contar, velho. E deixa eu te entendeu? lembrar que se E a tiver gente vídeo tem, novo no meio que YouTube dedicado pra ou isso. se tiver live na Roxinha, eu aviso lá no Discord e se eu lembrar, eu aviso Ah, no Twitter. Nós temos aqui dessa vários época comandos antiga, de cara, voz e como você faz? não Você lembro, assiste a mas live, ganha os assisti pontinhos do canal, há que são pouco os tempo o remedinhos, e aí você Ultraman pode usar novo, esses que é remédios meio para anime, mandar meio alguma 3D, mensagem legal pra pela Netflix, que eu gente, achei legal pra beleza? caralho, e o Castlevania, E temos o também aí, primeiro. não esqueçam, a rifinha da Menju, que ela, quem puder ajudar aí, a gente agradece, certo? Valendo aí um SSD de 1 TB da Crucial. E quem não puder comprar um numerinho, mas puder divulgar também, faz muito favor pra nós, ok? Tá por aí, Dedé? Estamos aqui. Estamos aqui. Eu estou. Minha voz clássica está saindo ou eu estou mutado? Não, tá saindo da jaula o monstro. Vou ler aqui rapidamente. Vamos lá. Senhora. O Regiano falou que tem todos os mangás de Dragon Ball, menos o Super, porque o Super é ridículo. O Super ele vai escalando de uma maneira que, assim, eu tenho o mangá do Super, mas, enfim, assisti o Super e tal. Mas pra mim o de coração é o Dragon Ball clássico mesmo. Dedé, você tava falando enquanto a gente estava aí no intervalo comercial. E você está vendo ou que acabou de assistir o anime do Assisti há pouco Ultraman, né? tempo. É, na Netflix, cara. Muito bacana. Muito Muito bem bacana. feito, né? Diga-se de passagem. Demais, demais. Tipo, tem aquela coisa toda do adolescente que tá Aham. descobrindo os poderes e não sabe se ele deveria usar porque ele faz merda. Sim. E essas coisas todas, mas faz parte A da jornada do linha herói, né? deles, né? Mas assim, muito bem feito. Muito bacana mesmo. Eu fiquei impressionado e foi assim uma grata surpresa, saca? Porque Uhum. Ultraman, os heróis daquela modalidade de programa japonês que você sabe o nome, Tokusatsu. era o meu favorito, assim. Uhum. Embora eu tenha tido pouco acesso a ele, né? O que eu acho que eu mais experimentei foi o Jaspion e na época o Changeman, Aham. os Changeman, na verdade, e o Jiraiya, o Ultraman pra mim era o top. Então ver esse anime que a Netflix produziu foi uma surpresa muito bem grata, Olha. muito bem-vinda, cara. E, Foi sensacional. e ele vem junto, inclusive, com o mangá do Ultraman, que conta. Ele reconta, né? A história de todos os Ultramans desde o primeiro. Ele tá saindo ainda no Na Brasil, é muito verdade, bom. pelo que eu notei, assim, eles deram eles meio que ignoraram, né, o Ultra Seven, o resto da equipe. O Uhum. Ultraman é o pai do protagonista, Sim. entendeu? Ele não sabe. O Isso pai no dele, anime, né? no anime, né? Tá. Aí no Uhum, anime o pai uhum, dele perdeu a memória completamente de ter sido o Ultraman. uhum. E o filho acabou, tipo, ninguém sabe explicar o porquê, porque o Ultraman era uma entidade alienígena, né? Sim, vem lá de Nebula, sei lá quanto. Nebula 76, se eu não me engano, alguma coisa assim. Whatever, entendeu? E que meio que se apoderou do pai dele pra Isso. defender a Terra de invasão alienígena, sempre, aquela coisa que a gente conversou. Mas ninguém explica o fato dele, que é uma criança humana, de um relacionamento humano, ter conseguido pegar esses poderes também. Então é Sim. toda a viagem da descoberta dele, dos poderes aparecendo E você e tudo recomenda? mais. Recomendo, cara. Eu irei Recomendo assim assistir. com gosto. Pra quem curte, vale muito a pena. E aí entra depois o Ultra Seven, etc, né? Uhum. Que na verdade são Ultra Seven é o outros meu Ultraman. preferido, tá? Pra dizer a verdade, assim. Ultra Seven é foda. Não, total. Todos eles, né, cara? Eu, Eu mas tenho um assim, carinho mesmo pelo Ultra Seven. Pelo seriado, não, eu inclusive, do Ultra também. Seven. Não, sem dúvida, sem dúvida. Mas
próprio Ultraman também, aí ficou bem legal as roupas, sabe? O design, as animações, ficaram, embora tenha muito do 3D aí na jogada, ficou bem bacana. Eu tô vendo aqui as imagens, tô até. Acho que tô mostrando pro pessoal, eu espero. Estou mostrando. É que assim, o meu ponto com o Ultra Seven é que da franquia dos Ultras, ele sempre foi o underdog, tá ligado? Ele sempre foi aquele que foi menosprezado, ninguém dava muito valor a ele, e no final das contas, nos seriados mais novos do Ultraman, ele tem até um filho e tal. E assim, mano, os caras dependeram dele pra caralho, tá ligado? Nesse Recentemente. caso, nesse meio remake com continuação, por assim Uhum. dizer, que é como eu poderia tentar definir, o Seven é pancada. Ele sempre foi Tá? O pancadão, mas ele é o Seven é. Não, underdog. mas assim, ele é badass, saca? Ele Uhum. é tipo. Mano, se Mano, você só não tá aquele dando conta do moicano recado, dele, velho. velho, é comigo Hum, e é isso aí, entendeu? entendi. Então tá fazendo jus aí ao Ultra Seven, curti. É muito bom. Vale a pena, cara. Eu indico sim. Pra quem gosta, porque isso tudo que a gente tá falando é anime shonen, né? Que é pra menino. Literalmente shonen significa jovem do sexo masculino, né? E shoujo é do sexo feminino. Então, tudo que a gente tá falando aqui, Dragon Ball, Saint Seiya e tal, é shonen. Aqui no Brasil a gente também teve os shoujos, a gente teve é, Sakura Card Captor, eu não sei se você lembra Isso, disso. que é o da menininha com Pinktails lá, as chuquinhas Isso. loiras de 5 metros de tamanho Não, cada uma. aquilo lá é Sailor Moon. Ah, Sailor Moon, pode crer. Sailor Moon. Pode crer. Sakura Card Captor era essa daqui, era a menininha que ela tinha que juntar as cartas Clow e libertar os espíritos que estavam aprisionados nas cartas. Nós tivemos o Sailor Moon, que você falou que vou te defender em nome da lua. E o bumbum vermelho tem É, Sakura. eu tenho Sakura aqui, eu tenho mangá de Sakura. O de Sailor Moon eu não tenho, não. Mas nós temos aqui também Sailor Moon, que é basicamente um Super Sentai de meninas, né? Cada uma aqui representando um planeta. Então você tem a Vênus, a Marte, a Urano, a Mercúrio e a Sailor Moon é a Lua mesmo, né? E teve uma versão americana disso que é medonho. Tô até mostrando a imagem aqui. Você sabe que Cavaleiros do Zodíaco também teve uma versão americana, né? Desenhado americano. Medonho, medonho também. Não Porque sabia. na época de Cavaleiros do Zodíaco, Sailor Moon e etc., até hoje, os Estados Unidos eles têm meio que um preconceito contra o que não é deles. Então, para Pô, que nós vamos passar Cavaleiros do Zodíaco se a gente pode fazer os Defensores do Cosmo, certo? Que é. Não, não é o Masters of the Universe. E ó. Guardiões do Cosmo. E basicamente é um Cavaleiro do Zodíaco desenhado por americanos. Certo? Horrível, horrível. E Sailor Moon americana também. Horrível! Nós tivemos mais coisas de shoujo, mas eu como na época eu não me ligava, né, nessa parte, mas eu sei que teve X, 1999, teve Inuyasha, Inuyasha eu sei que ele é e um no Yasha shonen do samuraizinho do bicho de cabelo branco e da menina tem uma colegial. espada gigantesca. Isso, que é a Tessaiga, a espada dele. A história, na verdade, fala do Inuyasha, mas na verdade é dessa minazinha colegial que ela é transportada para o mundo dos yokais, né? Que são os demônios japoneses. Os espíritos, né? Não são demônios. É, porque É, demônio é Akuma, ó, como é que era? Akuma. É isso aí. Você tem os demônios, você tem os yokais, eles seriam espíritos que podem ser bons ou ruins, a maioria são ruins e devoram humanos, né? Que Mas menino é. lindo. E aí, ó, Guerreiras Mágicas de Rei Art. Mas assim, já vamos falar de Guerreiras Mágicas. Segura aí, Redianos. Inuyasha, ele tem o nome Inuyasha. O personagem é o Inuyasha, mas a história, na verdade, é da menina.
Entendeu? E em como ele se apaixona por ela no decorrer do anime. Ele é um espírito. Ele é um espírito meio cachorro, certo? E aí nós temos o quê? Desta mesma autora, que é a Rumiko Takahashi, nós temos este outro que eu gosto muito mais do que Inuyasha, que é Ramameio. Ele é meio yokai, meio humano, exatamente, ô Regiano, você tá certíssimo na sua colocação. Ramameio, para quem não assistiu, é uma das histórias mais engraçadas e ela não tem fim, tá? O fim ele é aberto. Ela é uma das histórias mais engraçadas de todas que eu já vi de mangá e de anime. Se você quiser que eu te conte, eu vou resumir rapidamente. Rama Manda ver. Saotome, que é este maluco aqui, ó, certo? Este molequinho, ele tem um pai que o pai dele é muito cobrador nas coisas, né? Ele é muito duro nas coisas, é um velho muito duro. E o pai dele ele é mestre de artes marciais, então o pai dele tem a ideia de que vou levar o meu filho para a China fazer um treinamento numa área de fontes termais. E nessa área de fontes termais, você tem as fontes no chão e você tem bambus, vários bambus altos. E eles começam a treinar em cima desses bambus, pulando de bambu para bambu e lutando e tal. O que acontece? O pai dele não sabe falar chinês, certo? Agora estão falando de anime mais jovial. Não, mano, Ramamei é antigo pra caralho, Red. E aí o que acontece? O pai dele não sabe ler chinês. E, não sabendo ler chinês, ele não entende que a área de fontes não é só a área de fontes. Ele lê como área de fontes termais. Mas se você vai ver, tá escrito área de fontes termais amaldiçoadas. Que menino lindo. Aí eles estão lutando e o Rama dá um soco no pai dele e o pai dele cai numa fonte. Aí o guia que tá com eles fala assim: "Oh não, o seu pai caiu nessa fonte. Essa fonte tem uma história muito triste. Há milhares de anos atrás, um panda se afogou dentro dessa fonte e toda vez que alguém cai nessa fonte, ele vira um panda." E aí quando o pai dele sai da fonte, que ele tá mergulhado lá no fundo, né? Quando o pai Boa. dele sai, ele sai como um panda. Aí ele dá, o Rama fica dando risada, tal, o pai dele dá uma porrada e o Rama cai numa outra fonte. Aí o guia, oh não, meu Deus, você caiu numa fonte, ela é amaldiçoada, é a fonte da menina amaldiçoada. E toda vez que alguém cai aí, volta como mulher. Por isso que é Rama meio, porque ele é meio a meio. Então a partir do momento que ele caiu nesta fonte, ele se torna mulher. E aí como que funciona? A mecânica é, se você for molhado com água fria. Pô, ninguém nunca fecha essas fontes também, pode Não, crer. ninguém fecha. Se você é molhado com água fria, você vira aquilo que a fonte te torna. Para você voltar a ser o que você era, tem que ser molhado com água quente. Só que o Rama, ele tá prometido para a filha de um amigo do pai dele, para continuar o dojo de artes marciais. Entendeu? E aí, o que acontece? Tem outros personagens que estão envolvidos nesse triângulo, tetatrângulo amoroso. Tem o Ryoga, por exemplo, e ele estava seguindo o Rama com o pai dele nessa treta de fontes. E o Ryoga, ele é tipo. Olha a mensagem! Atenção, Eita, chat. cacete. Pausa para um comunicado Fala aí, importante. enquanto isso eu procuro o Ryoga aqui. Rivotril Podcast. Onde tem dois lindos e um psi gatinho, entrevistando as melhores pessoas. Eu tô mostrando essa foto aqui, ó. Tá o Rama, menina, e tem um porquinho preto. O Ryoga, ele. Um pouquinho de onde eu tô olhando parecia uma abelha preta. É que ele tem um lacinho amarelo no pescoço. Esse é o Pichan. Que eu tenho, inclusive, esse Eu tava porquinho. olhando, eu pensei que fosse um Bumblebee, tá ligado? Não. Ele é um porquinho. E aí o que acontece? O Ryoga, ele é inimigo mortal do Rama. O Ryoga é esse maluquinho aqui de laranja que tem essa faixa amarela na cabeça, certo? Ele é inimigo mortal do Rama, porque a Shampoo, que é a menina que tá ali em cima de cabelo azul, deixa eu ver se eu consigo aumentar essa foto, para você poder ver melhor o que eu estou falando. Então, ó, aqui, ó, certo? Você tem o Gema, que é o pai do Rama, que é o panda,
Você tem a Shampoo ali atrás, que ela é uma chinesinha apaixonada pelo Rama. O Rama é esse de vermelho. Esse velho de bigode aqui chorando é o pai da Akane, que é a menina que tá prometida pro Rama, né? E você tem o Ryoga aqui, que tá olhando feio. Esse Ryoga, ele é puto com o Rama, porque ele é apaixonado pela Shampoo. E aí ele começa a perseguir o Rama. Salve os tios, tudo bom? Como é que você tá? Seja bem-vindo. Bem-vindo! Estamos falando aqui de animes antigos. Senta aí, se quiser conversar com a gente gosta muito, hein? E aí o que acontece? Ele tá perseguindo o Rama e ele cai na fonte do porco preto amaldiçoado. Então toda vez que ele é molhado, ele vira um porquinho. Todo mundo se afogou nessa A Shampoo caiu na fonte do gato amaldiçoado. Tem um outro personagem que ele é cego, ele usa uns óculos fundo de garrafa que chama Mousse. Ele caiu na fonte do ganso amaldiçoado. Entendeu? Então todo mundo se transforma. E assim, é uma zona. É zona muito legal de assistir. E assim, uma piada atrás da outra. Por quê? Porque a Akane, que é a menina que tá prometida, que na verdade não é ele, né? Ele teria que se casar com uma das 3 filhas do cara. E aí a mais velha fala que não, a do meio fala que não, sobra pra mais nova, que é a Akane. E é essa daqui que tá na foto, certo? Ela não gosta do Rama, mas ela gosta do Rama menina, porque ela conheceu o Rama como menina. O primeiro encontro dos dois. Né? É o país das fontes amaldiçoadas, o Redianos falou. Rama meio é pogas, diz os tios. Eu gosto muito. E é muito engraçado, cara. E é da mesma criadora do Inuyasha, mas eu acho que ele tem um apelo de comédia muito maior. Muito maior que Inuyasha. Assim, é uma piada atrás da outra. E são coisas do cotidiano, sabe? Dia a dia da escola, dia a dia dentro de casa, campeonato de arte marcial quando tem, entendeu? E aí vão entrando outros personagens, tem o velhinho tarado. Então, se vocês não assistiram, né? Pior que vai o anime primeiro, o mangá dessa autora, né? Então, e era o que eu tava falando pro André que tá aqui comigo, os tios. Rama não tem fim, né? Então, o final é aquele bagulho assim. Eles se entendem, né? O Rama e a Akane se entendem e eles caminham pro pôr do sol. Então você não sabe se eles vão se casar, se eles vão continuar só amigos, mas eles se entenderam ali no final. O final é esse, né? Eles se entendem e aí fica a. E a Shampoo foi lavar o cabelo. Não, a Shampoo ela passa a trabalhar numa. Ela abre, na verdade, um restaurante de ramen e começa a trabalhar com a avó dela e tal, e meio que esquece o Rama, né? Esquece entre aspas, né? Só não persegue mais ele. Né? Mas assim, e aí fica a seu critério, o que você imaginar que vai acontecer. Isso eu achei bem legal. Assim, não é satisfatório, mas foi legal. Então, isso daqui, ele parece ser um shonen, né, para meninos, mas ele na verdade é um shoujo de artes marciais. Então, a autora, ela fez um excelente trabalho nesse. Eu não acho que no Yasha é tão bem trabalhado assim, mas aí vai de opinião própria, né? Opinião própria. Eu não sei, o que você tem a dizer? Te interessou a história? Ou achou uma bosta? Não, eu concordo com o Redianos, velho. É o país das fontes amaldiçoadas. Não é? É muita gente que se Você transforma, mano. tropeçou, cara. Você já era. Você já se fufu. Sim. O Inuyasha ele é bem mais ação mesmo, verdade. E falando de ação, aí eu sou obrigado a falar de um que ele é mais antigo que Dragon Ball, ele é mais antigo que Rama, ele é mais antigo que tudo, ele é o pai do Shonen. Ele tem o meme do Nani e o cara explodindo a cabeça. Você já viu esse meme, não? Não. Não. Basicamente é assim. Ele tá olhando pro cara, o Kenshiro, né? Que é o personagem principal. Ele olha pro cara e aí, tipo, a cabeça do cara começa a inflar, inflar, inflar e explode. Tá ligado? Aí o cara fala, Nani! Tipo, o quê, né? E vai pro saco. Hokuto no Ken.
Hokuto no Ken, ele, assim, tudo que você possa entender de seriados para meninos de artes marciais teve a sua inspiração neste mangá. E também História contra o Preconceito. Ah, sim, tá. É o Inuyasha falando, né? Que é a História contra o Preconceito, verdade. Mas vamos falar de Hokuto no Ken. Hokuto no Ken é o seguinte. A tradução de Hokuto no Ken é o Guerreiro da Estrela Polar. Certo? Ele é um guerreiro das constelações. Já te lembro o quê? Cavaleiro do Zodíaco. Certo? Ele, inclusive, tem tatuado no peito dele a constelação da Ursa Maior, que é a Estrela Polar. Então, basicamente, ele é uma história de amor, tá? O Rediano falou que conhece esse anime, mas nunca assistiu, só viu algumas coisas. É uma história de amor, aonde, infelizmente, a mulher, ela é diminuída no começo, a princesa raptada, né? E, assim, a história existe o Hokuto Shinken, Alguém chame o Mario Bros. né? Por aí. Tem o Hokuto Shinken, que é um estilo de artes marciais assassino. E tem o Nanto Seiken, que seria o estilo contraparte dele. Que é o Nanto Seiken é o da constelação do Cruzeiro do Sul e o Hokuto no Ken a constelação da Estrela Polar do Norte. Certo? E aí você tem os descendentes e tal. Só que o Hokuto no Ken, o Hokuto Shinken é o seguinte: você só pode ter um sucessor. Então todos os outros que estiverem treinando, ou eles têm que desistir para que você seja o sucessor, ou você tem que enfrentá-los e eliminá-los ou inutilizá-los. Entendeu? Calhou que o Kenshiro foi escolhido como sucessor, só que ele tem mais três irmãos, e esses três irmãos eles se recusaram a parar de treinar e executar as artes marciais. Um deles partiu para o caminho da medicina, o outro partiu para o caminho da destruição, e o outro partiu para o caminho da conquista, que é o Hao, que é o homem mais foda do anime. Esse é o vilão mais complexo de todos que você pode imaginar. Ele é, assim, a história desse personagem ela é tão foda que ele depois ganhou um seriado só pra ele, pra contar a história dele mais aprofundada. É o Magneto, velho. Parece, né? Parece. Só que é assim, o Raul ele tem quase 3 metros de altura. Então O Magneto controla os metais. o Raul ele espanca todo mundo com o poder da mente, quase. Mas assim, a história é Mad Max. Imagina o mundo de Mad Max. Ocorreu uma explosão atômica no mundo que fudeu o mundo inteiro em 1900XX, 90 e alguma coisa. E aí a Terra é devastada, tipo Mad Max. E o Kenshiro ele é um andarilho procurando a mulher dele, que é a Yuria. E aí ele vai passando por cidades devastadas, vai tendo todas as cenas até o momento que ele chega no Hao, que é o conquistador do fim do mundo. E o Kenshiro ele é denominado como salvador do fim do mundo. Então, tudo que você tem, assim, eu não vou entrar muito no, né, porque a história é muito grande, mas o que eu posso dizer porradas que você vê nesses animes mais novos tem muita influência de Hokuto no Ken. O próprio Kenshiro, ele tem uma influência fodida do Bruce Lee, entendeu? Ele faz inclusive os gritinhos de Bruce Lee no anime. E assim, a arte marcial dele, ela é por pontos de pressão. Então não é que ele vai te dar uma porrada super forte na sua cara e ela vai explodir. Ele vai encostar com a ponta do dedo nele nos pontos de pressão do seu corpo. E dependendo dos pontos que ele acionar no seu corpo, a cabeça explode, você perde o controle do seu corpo, você se caga todo. E assim sucessivamente, entendeu? São vários. E ele tem várias pessoas que também têm conhecimento disso de uma maneira maior ou menor, né? Ele vai enfrentando até ele conseguir resgatar a mulher dele. E aí, na metade do seriado, se mostra que a mulher dele não era só a princesa raptada, ela era assim a imperatriz de Nanto. E aí mostra que ela tem uma importância muito maior, estupidamente maior. Para quem não quer assistir o anime, porque é muito longo, ele tem 3 filmes recentes em animação. Que conta resumidamente a história do anime. Então é mais fácil você ver aí em 4 horas e meia 3 filmes do que você assistir 200 e poucos episódios, né? Ana Anão Calvomini, seja bem-vindo aí, cara. Primeira vez no chat.
Tudo bom? Como é que você tá? O Regiano falou, é apelão. É muito apelão, cara. O Hokuto no Ken é o pai de todo shonen. Você vai ver muitas características de Hokuto no Ken em um monte de lugar. Deixa eu botar a abertura aqui pra rodar só pra vocês verem. E aí a gente vai passando. Eu quero saber de vocês também, animes, cara, desse pessoal aí, porra. Só eu tô falando, vai ficar complicado, hein, mano. Aí é. Ainda temos Ghost in the Shell e Akira. Sim, nós vamos chegar neles, que são coisas mais. E o Castlevania que eu assisti também da Netflix. Sim, ó. Vou deixar aqui rodando. Yu Yu Hakusho, Yu Yu Hakusho, bem falado. Eu comecei a falar de Yu Yu Hakusho, mas aí eu parei. Você chegou a assistir Yu Yu Hakusho, né? Não. Tá. Enquanto. O que a gente tinha falado mesmo? Yu Yu Hakusho, né? Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho é o seguinte. A história também é da mesma época de Cavaleiros do Zodíaco. E funciona assim. O personagem principal, ele morre no primeiro episódio. Que beleza. Eu escrevi errado Yu Yu Hakusho ali, mas dá na mesma. O M. Bakudan, aqui. Ele morre no primeiro episódio. Por quê? Imagina que o Yusuke, ele é um delinquente da escola japonesa. Ele briga com todo mundo, ele sai na mão com todo mundo. E o que acontece? Ele tá passando na rua e ele vê um caminhão que vai atropelar uma criança. E ele faz a única coisa que nem os espíritos reis do mundo espiritual iriam pensar que ele ia fazer, que é salvar a criança. E ele acaba morrendo atropelado. E aí, tipo, vem a Botan, que é essa menininha de cabelo azul, e ela é uma deusa da morte, é uma Shinigami. E ela fala assim: olha, o rei Ema, né? Na verdade, o filho do rei Ema, que é o rei do mundo dos mortos, vai te dar uma chance de ressuscitar, mas para isso você precisa fazer uns negócios para nós. Aí que negócios? Você tem que virar um detetive espiritual e ajudar a gente a eliminar os yokais, os espíritos malignos que estão atazanando a Terra. Você topa? Topo. E aí você vai entrar basicamente na jornada do herói, onde vai ter torneios de artes marciais, onde os amigos dele, que estão mais próximos a ele, vão ser influenciados pelo poder espiritual dele e vão ganhar poderes espirituais. E aí tem o grupo basicamente são esses quatro que estão mostrando. O de cabelo preto e o de cabelo vermelho são yokais. O de cabelo ruivo é o rival dele na escola, por assim dizer. E aí você tem a de cabelinho azul, que é a Shinigami. Você tem ali em cima o bichinho da chupeta, que é o filho do deus da morte, né? Do deus do mundo espiritual. E aí você tem a velhinha que tá ali na direita, que é a Genkai, que ela treina eles para os torneios e tal. E assim, é basicamente uma jornada do herói. E aí ele tem três fases. A primeira fase é a fase do Toguro, que é Ele o. permanece durante o seriado, então, morto. Ele é um espírito. Não, querendo ganhar ele volta pro corpo dele. Mas sobre a condição de que ele tem tá. que ser um detetive espiritual. Ah, saquei. Entendeu? Mas até então, Esse é o assim. Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho. E aí, a dublagem desse anime, ela foi a dublagem pioneira, por assim dizer. Porque eles, como ninguém dava muita bola na época para isso, os dubladores que eram excelentes, eles colocaram cacos na dublagem. Então o Yusuke, de repente, tá olhando pro cara e fala assim: e aí, meu irmão, rapadura é doce, mas não é mole. Na dublagem. Entendi. Que nem o dublador antigo do Ed Murphy e o Isso, exato. aproveitava os gaps pra colocar umas coisinhas. Isso. Então, assim, tem muito disso Yu Yu Hakusho na dublagem antiga. Ele passa pela jornada do herói e ele tem três sagas, que é a do torneio, que ele vai enfrentar o Toguro. A segunda, ele tem que enfrentar um ex-detetive espiritual, que é o Sensui, Shinobu Sensui. E a terceira, ele vai pro torneio do mundo dos demônios, aonde ele descobre a origem dele, quem é o pai dele lá no mundo dos demônios. E basicamente é isso, Yu Yu Hakusho. Obviamente tem muito mais coisa que isso, mas eu tô resumindo bem para você
entender assim, né? Interessante, interessante. É gostosinho de assistir. E a dublagem faz toda a diferença, tá? Toda a diferença. Do Yu Yu Hakusho. É que nem, eu não sei se você chegou a ver o One Punch Man. Não. Não, eu assisti, eu acho que um episódio. Então, a dublagem de One Nem. Punch Man, ela é no mesmo naipe do Yu Yu Hakusho. Entendeu? Chamar o cara de aeroporto de mosquito. E o One Punch Man é só. One Punch Man é bom. Como ele é simples, eu não tenho que explicar muita coisa. Basicamente, o Saitama ele virou um herói porque ele quebrou os limitadores de poder dele. Então, assim, ele consegue derrotar qualquer pessoa, qualquer coisa com um soco. E a vida se torna entediante para ele, porque ele não tem desafios. E aí ele resolve virar um super-herói. Então você acompanha a jornada dele de virar um super-herói de ranking mais reba até ele se tornar um super-herói classe mais forte. E aí você tem todo um mundo que ele é centrado nesse negócio de super-heróis, onde você tem uma associação de super-heróis, onde você é pago para ser um super-herói e salvar o mundo dos monstros e etc, entendeu? E assim, como ele é um herói novato, ninguém dá o valor para ele, ninguém acredita que ele tem tanto poder. E ele mesmo esconde o próprio poder dele. Entendeu? Então tem monstros, por exemplo, que os caras sofrem pra caralho pra matar, que ele mata com um peteleco. Literalmente, ele dá um peteleco no bicho, o bicho explode. Entendeu? E menino lindo. E assim, é comédia. O One Punch Man, o próprio criador disse que ele fez o One Punch Man para ser uma sátira a todos os super-heróis do mundo. Entendeu? É isso. Ele é uma grande sátira. Tem uns bichos absurdos, forte pra caralho. Nível Deus, o Saitama chega lá, dá um soco e mata o bicho. Ele fala, porra, não, nem pra suar, velho. Tá ligado? Que merda! Deixa eu voltar pra minha casa e jogar videogame. E aí ele chega na casa dele, tem um mosquito. Ele não consegue matar o mosquito. Você entendeu? A troca de extremos, por assim dizer, ela é direta, assim. Então ele tem muito essa jogada de extremos. E o One Punch Man ele começou como uma webcomic. O criador do One Punch Man não sabe desenhar direito. Então é muito feinho. Só que o negócio da webcomic, pela história ser muito boa, ter essas críticas e tudo isso que eu tô falando, chamaram um maluco foda. E esse maluco tá desenhando o mangá pro cara e a animação é baseada nesse mangá. Então, assim, é um desenho muito bonito. Eu não sei se você consegue ver aí as imagens, mas ele é muito bem desenhado. Entendeu? Deixa eu pegar uma. E ele tá sempre com uma cara de pastel. E aí, quando ele fica sério, é que mostra. Aqui não tem. Quando ele fica sério, é que mostra a cara absurda. Mas ele tá sempre com essa carinha de pastel aqui. Entendeu? Aí o Rediano está falando aqui, a dublagem desse anime é perfeita, a cara de pastel, kkk. A abertura desse anime é muito boa. Pois é, pois é. One Punch Man é muito bom. E a gente tem, já falamos do Yu Yu Hakusho, vamos falar agora de coisas que você sabe, né? Agora eu vou pedir para você discorrer de Akira, lembrando que Akira é icônico, Akira ele foi considerado a animação mais perfeita do século, por conta do número de quadros, da fluidez e etc. E Akira, ele influenciou muitas coisas. Você tem várias cenas clássicas de Akira e elas são reprisadas e refeitas em vários outros desenhos. Antes do Dé começar a falar sobre Akira, eu vou até mostrar. Akira, cena da moto, em outros desenhos. Eu sei que tem no Tartarugas Ninja, tem até no Deadpool, irmão. Tá ligado? Essa cena da moto aqui, ó. Que o que acontece? Ele tá correndo e aí ele chega num lugar onde não tem saída. E aí ele dá essa puta derrapada na moto. E aí faz essa fumacinha, né? E ele fica olhando pros caras que estão seguindo ele, se eu não me engano é isso.
E aí você tem essa cena em outro anime aqui, você tem a cena na própria abertura de Tartarugas Ninja, da versão nova. Você tem essa cena no Deadpool também, no trailer do Deadpool, essa cena da moto escorregando. Então, assim, essa é só uma das cenas, né? Você tem um personagem de King of Fighters que é o K9 1999, que ele é baseado no Tetsu, que é esse maluco aqui da foto. Então, cara, a Akira é muito bom. E o mangá de Akira é cabuloso e o anime de Akira é maravilhoso. Inclusive, teve um mangá colorido no Brasil, pela editora Globo, que eu me arrependo até hoje de não ter tido dinheiro pra comprar. Fui comprar agora esse que é preto e branco mesmo. Faz parte da vida, né? Mas diga lá, Dé. O que você lembra de Akira? Com relação ao mangá, eu nunca li o mangá, né? E o Akira, eu acho que eu só faço uma crítica a ele, que é o final, mas eu chego lá depois. Uhum, Na verdade, assim, embora o filme seja Akira e Akira seja um nome comum no Japão, esse seria o nosso uhum. João, Akira no basicamente. Japão, inclusive, é masculino e feminino, né? É, tem essa inclusive. Então é um nome aí de multigênero, né? Mas acaba tendo como grande foco o Kaneda, tá certo? Que é Sim. o camarada aí da moto, Esse né? cara aqui. Isso, que é o dono da Uhum, moto, né? sim. E essa moto dele é icônica, tanto que aparece no jogador número um e Sim. tal. Essa moto, inclusive, Aí, a Honda, ela fez uma dessa na real. Só que ela é uma moto conceito, né? Até hoje ninguém nunca conseguiu fazer isso funcionar de verdade. até porque é a moto da ré e tal, são Sim. coisas que são mais recentes, né? Eu vi alguma coisa Uhum, de moto dando ré e tudo mais agora. Mas a moto é linda, tipo, a concepção, o design dela é fantástico. sim. Mas Katsuhiro com Otomo, né, relação. irmão? O homem é foda. Pô, bota foda nisso. Então, assim, em termos de detalhamento técnico que você comentou, se eu não me engano, o Akira foi justamente o caso de você ter, se eu não me engano, 100 desenhistas desenhando ao mesmo tempo o mesmo frame. Sim. Entendeu? E tirar o perfeito, né? E assim, o que ficasse literalmente perfeito, sem nenhuma falha de um pixel que fosse. Vai falando, que eu tô procurando aqui pra ver se eu consigo Ah, achar. tá, que entrou, eu achei que fosse a Não, Popote. não. Então, assim, essa questão de ter ganhado o prêmio e tudo mais não foi à toa. Foi realmente um negócio, assim, foi um trabalho artesanal, né? Então foi o desenho feito na unha mesmo, com lápis, com tinta, frame a frame, com uma equipe absurda. E a história do anime, pelo menos, ela se trata de uma criatura super poderosa, que é um ser humano, né, que é o Akira, que tem Sim, um poder telecinético absurdo. Né? Então, telecinético, gente, é o controle mental sobre a matéria, né, certo. estilo Jean Grey dos X-Men. Embora ela também seja telepata, existe a questão do controle absoluto sobre a matéria usando o poder da mente. Só que Inclusive tá assim, rodando aqui o videozinho que eu falei, né? Mostrando as eu tô referências em vendo todos aí. os. Tem até no Simpsons, na Tartaruga, Pokémon, Ah, cara, Simpsons é Simpsons, né, né? meu? Se a gente fizer um episódio inteiro falando só de Simpsons, ainda vai ser pouco, porque Simpsons é o que há. Embora eu tenha parado de assistir há, Nossa, eu sei parei lá, de assistir muito tempo. nossa, cara, acho que tem uns 8 anos, 9 anos que eu parei de assistir. Pra mais. Mas é. Então, assim, o Akira tem isso, né? Você tem aí no planeta também um cenário cyberpunk, que é um estilo Uma que eu bomba gosto foi muito. detonada em Tóquio, né? E aí virou Mas Neo-Tóquio. existe toda a questão, assim, o cyberpunk é um conceito muito amplo, né? Uhum. Independente dos adventos tecnológicos e cibernéticos, o conceito do cyberpunk é aquela coisa, né? Do mundo dominado pelas grandes corporações e geralmente os protagonistas, os heróis, são, na verdade, muitas vezes bandidos, né? Sim. São Membros anti-heróis, de né? Na verdade. são anti-heróis, eles são membros de gangue, essa coisa toda. E é um estilo que tem um apelo danado comigo, eu adoro. Então, seja
o Cyberpunk 2020, que virou o jogo Cyberpunk 2077, seja Uhum. o Blade Runner, seja o Akira, seja o Ghost in the Shell, Sim. é um estilo que eu gosto muito. E no caso do Akira, no anime pelo menos, ele foi a muito custo, ele foi morto e foi absolutamente dissecado e cada parte dele foi para Sim, lacrada no laboratório. lacrado, entendeu? Num ambiente subterrâneo com esses jarros aí criogênicos, né? Uhum. Para ele não voltar à vida, porque se ele voltar à vida seria o fim do mundo, porque ele é um deus. Imagina uma pessoa que é deus sem controle dos seus poderes, Sim. né? E aí tem os veinhos também lá, né? As crianças Aí veinhas. você tem outras crianças que envelheceram, né? Elas são crianças porque estão ainda num corpo infantil, mas esse corpo infantil absolutamente envelhecido. Então existe a questão da longevidade dessas crianças, o poder dessas crianças, elas terem envelhecido, mas mantido o corpo e a psique de crianças pequenas, né? E acaba no desenho mostrando o quê? Mais um fila da puta, que é o Tetsuo, que você mostrou, Sim. teve um plim, né? Tipo, ele acordou pro poder dele, então ele também é um telecinético, só que o Tetsuo é aquele moleque da gangue que é o mais fraco, ele quer bancar o machão, E mas ele é ele um é cara o que, meu, invejoso, né, do Kaneda. Ele é invejoso pra completamente caralho, invejoso. porque ele é o fraquinho, ele no final das contas ele depende do Kaneda pra livrar a cara dele o tempo todo, até que ele começa a desenvolver os poderes, aí vem a agência do governo e Sim. olha ele já Olha a bonito, mensagem, aí hein? isso é ele Atenção, perdendo chat. poder, Pausa tipo, para um perdendo comunicado controle sobre o importante. poder, imagina que é o Alzheimer, Akira. gameplay da Sim. terceira idade? Não Então é com o cego, a não. É história com é o canal justamente o Overgame. Kaneda, que, meu, é um líder de gangue, de moto, Tanto né? é que ele passa Moleque a ser ainda. líder da própria gangue depois, né? Porque quem é o líder mesmo é o Kaneda, né? Não, pois é, o Kaneda que é Sim. o manda Não, então, chuva. mas aí o Tetsuo, quando ele abandona a gangue e começa a ter os poderes dele, ele passa a ser líder daquela gangue de palhaço, né? Sim, sim. E aí começa todo uma movimentação, porque querendo ou não, o Kaneda tem um carinho imenso pelo Tetsuo, não é à toa É, o que ele Tetsuo é tipo sempre um irmão livrava a pra ele, cara, né? era como se fosse um irmão mais velho. Ele é aquele irmão mirradinho que tem inveja do irmão mais velho que quebra todo mundo na porrada, ele queria ser esse tipo de cara, começa a ter o desenvolvimento dos poderes, ele perde o controle dos poderes, dá uma merda gigantesca e no final do desenho, depois que ele já virou uma criatura estupidamente Essa gigantesca. criatura, inclusive, que eu estou mostrando aqui. Pois é, só que imagina que isso tem o tamanho de um estádio de futebol, Sim. entendeu? É, Tipo, ele é vai ridículo. crescendo, parece tipo uma bolha de câncer, né? Pois Vai é, ele é um crescendo. câncer e ele vai absorvendo, ele vai literalmente fagocitando quem chega perto dele, é um bagulho Uhum. zoado. E no final do desenho é que o Akira, a contenção do Akira se desfaz, ele volta à vida, mas aí o desenho literalmente acaba. E Sim. acaba de um jeito muito dantesco, que são algumas frases soltas, faladas por aí pelas crianças, e que, pra quem não acompanhou o mangá, não faz sentido nenhum. É, mesmo Então porque no essa mangá tem é a... mais coisa, né, do que no anime, se eu não me engano. Não, sem dúvida, né? Eu imagino que sim, mas justamente é o único ponto de crítica que eu tenho ao filme, tipo... Uhum. Encerra o filme com que você fala, ok, eu entendi os eventos, agora o Akira voltou à vida, não sabemos o que vai ser daqui pra frente, né? Tipo, vamos todo mundo rezar o Pai Nosso, e um bando de frase desconexa que você fala, meu, absolutamente desnecessário. Pra quem não acompanhou o mangá, isso não faz sentido, se é que isso faz sentido pra quem acompanhou o mangá. Ó, inclusive aqui eu tô mostrando, esse daqui foi um mangá colorido, que foi publicado pela editora Globo em fascículos. Entendeu? Todo colorido. Mano, era lindo isso, em papel, aquele papel encerado, tá ligado? Sim, um Cara, coucher de baixa gramatura, talvez, alguma coisa não, assim. papel de revista mesmo, sabe? De revista tipo Veja, Sim, Isto É, só que mais grosso o papel. Só que encerado daquele jeito, entendeu? Todo tratado. Cara, essa edição foi maravilhosa. Eu não tive dinheiro pra comprar. Eu me contentei a comprar a edição que a JBC soltou do Akira uns anos atrás, que são 5 mangás aqui, ó, 5 ou 6. 2, 3, 4. São 6 mangás. É só tudo isso que tá na mão do cara, entendeu? Só que é preto e branco, papel jornal, né?
Então, mas eu tenho. Vai, Não, né? é lindo, mano. É lindo isso. Akira é um bagulho fantástico. E também é aquilo, né? É outro anime, assim como Metrópolis, que faz críticas ferrenhas a como a humanidade está se tornando dependente de tecnologia a um ponto que a gente passa a não viver sem tecnologia, né? Sem dúvida. Akira é velhinho também, é de 80, se eu não me engano. Talvez. O anime, Não, eu acho que é 88, deixa eu ver aqui. 85, mano. Akira, 91. Tá, Lançamento já é. 91 no Brasil. Não sei quanto. Ó, olha como é a situação. Em 91, o orçamento foi de 1,1 bilhão para fazer esse anime. Tudo bem, 1,1 bilhão de ienes. Mas ainda assim era muito Ainda assim, dinheiro. era dinheiro a dar com pau. Era dinheiro que você não tinha no orçamento de um filme de Hollywood, por exemplo. Você não tinha, tá ligado? E, nossa, Akira foi um marco. Eu acho, eu tenho pra mim, aí eu posso estar falando besteira, mas é informação tirada da minha própria cabeça. Mas eu tenho pra mim que Akira mostrou pro mundo, em larga escala, o que era uma animação japonesa de qualidade. Que o mundo não Ah, sabia. Os animes, eles estavam presos no Japão. A gente não tinha conhecimento do que era. não, e o Akira vai além, né, meu? Não, Não aquilo tem ele papo. transcende, mas assim, ele foi. Eu tenho pra mim que ele foi o responsável maior por mostrar pro mundo. Assim, olha, gente, o Japão faz animação. E as Vai ser muito animações do foda. Japão, elas humilham qualquer outra animação de qualquer país, tá bom pra vocês? Então tá aqui Akira. É isso. Saca? É muito maravilhoso, cara. Akira é. Eu não tenho palavras pra descrever. Obviamente você tem outras milhares de animações, né? E. Porra. Mas Akira é um bagulho absurdo. Qual que era a outra que você tinha falado também, né? Tinha Akira aí, que Pra tava falando. gente encerrar, Ghost in inclusive, the Ghost in Shell. the Shell. Fechou. Ó, o Edson falou, pro Japão é muito dinheiro. Pior que em dólar, na cotação de hoje, 1 bilhão de iene é quase nada. 6.694 dólares. Pois é. Mas na época, 1 bilhão e pouco, cara, em 91, era dinheiro pra porra. Eu acho que antes da gente falar de Ghost in the Shell, eu vou deixar aqui uma menção honrosa pra Neon Genesis Evangelion. Ah, assisti também, assisti. Mas Que pra bom que época você lembrou provavelmente disso. era um pouco mais, mas era din-din. Não, era muito din-din, Rediantes. Evangelion, ele foi um dos primeiros casos, se não foi o primeiro, aonde primeiro saiu-se a animação e depois saiu o mangá. Evangelion, ele chega num ponto de ser tão lúdico e lisérgico, e isso, ele é lisérgico mesmo, isso daqui é nas drogas de uma maneira. Eu acho que nem os próprios criadores sabem o que eles quiseram passar, porque ele tem 4, 5 finais diferentes, ele tem os filmes que contradizem o seriado, que contradiz o especial, que contradiz o remake. Mano, o bagulho é tenso. Mas basicamente ele foi um anime de mechas, aonde ele usou toda uma linguagem figurativa, toda uma morfologia de construção. Tô falando difícil, né? Mas ele usou Ó, na época, todo um pique rapidão, diferente de tudo. Evangelho ele é diferente de tudo. Da construção, da só animação, fazer a uma chamada história. rapidona. Pode falar. Ainda voltando ao iene, eu busquei aqui, Uhum. achei uma matéria falando, ó, o iene chega ao menor valor desde 1991. O iene desvalorizou-se novamente, não sei o que, valor mais baixo desde junho de 91. A moeda fechou o dia sendo cotada pelo mercado a 140 ienes e meio, né, e 50 centavos de iene Uhum. por dólar. Se você pegar 1,1 bilhão na época, né, usando esse valor de base aqui,
$7.857.142. 7 milhões. 1991. Filme Quase 8 milhões. Vamos botar 8 milhões de dólares, era muito dinheiro em 91. Era muito dinheiro mesmo. Eu dividi o 1 bilhão, Uhum. 1 bilhão por 140, que é o que Sim. ele tava. Então, assim, Vamos voltar, desculpa, é que eu fiquei Não, curioso. relaxa, Criou tanta tranquilo. polêmica que eu Sim. precisei dar Não, mas uma a conferida. Akira teve Se o meu um. cálculo não tiver errado, ainda assim era grana pra caralho, Sim. velho. Mas pra época provavelmente era um pouco mais, mas era din-din. Exato. Mas assim, Eva. Eva conta a história da humanidade contra os anjos. Os anjos basicamente são alienígenas. Tem várias referências a cristianismo, a religião, mecas que tinham conexão neural com os seus pilotos. Alô, Pacific Rim, sabemos de onde você tirou isso, hein? Del Toro, tamo junto. Mas assim, o bagulho ele era muito. Evangelho ele tem muitas camadas de insinuações. Não é nem de história. Ele insinua muita coisa, muitas camadas diferentes ao mesmo tempo. Então você acaba ficando perdido. Não tem como. Eu não conheço ninguém, e eu estou incluso nisso, que pode falar. Eu assisti Evangelho uma vez e eu entendi tudo. Não. Eu Não. assisti uma vez e não entendi picas. Exato. A primeira vez que eu assisti Eva, eu não entendi porra nenhuma. Depois eu fui assistindo com calma, eu fui entendendo algumas coisas dos anjos, o porquê, as menções, sabe, as cutucadas de religião e a parte toda mental, porque o Shinji é um fudido mental, tá ligado? E o pai dele faz questão de abusar mentalmente dele toda hora, saca? E ele é abusado pelas minas que controlam os Eva. As minas faz ele de gato e sapato, mano. E ele é o cara que controla o Eva mais forte. E no Sabe? final das contas, uma das minas é a mãe dele, né? É, um negócio assim, é clone da mãe dele, se eu não me Clone engano. da mãe dele. Não, tem a essência da Sim. alma da mãe dele, alguma coisa nesse sentido. É, um esquema assim, eu não lembro, cara. Porque O assim. pai dele é fucked up das ideias. Sim. O pai dele é o líder lá da. É o cientista O mor cientista barbudinho que lá de manda na óculos. porra toda. Isso. E que ele só vai descobrir que é o pai dele depois, ou alguma coisa do gênero. Mas assim, assim, Evangelho é errado em tantos sentidos e ao mesmo tempo esse errado ele é tão certo para mostrar a doença do ser humano que no caso você acaba nem prestando muita atenção nos mechas, porque é aquele negócio que eu falei, né? Geralmente o anime de mecha ele mostra mais o relação humanos do que o mecha propriamente, né? A parte da porrada do mecha ela é muito pequena dentro de Evangelion. Total. Ó, o pai dele é esse maluquinho de óculos aqui, esse De fela de um óculos. caralho mesmo. Então, assim, você tem três Evas, que um é a Rei, que é essa de cabelo cinza, acho que a outra Que é a chama... reencarnação clone, sei lá o que, Da da mãe mãe dele. dele, aí o outro é ele e o outro é a menininha de trás que eu esqueci o nome. Aquela ruivinha ali, ela é meio ruiva, meio É. morena, enfim, a de vermelho. Então são os três Evas, e aí você tem todo um papo da Rei, ela não ter personalidade, ela ser uma pessoa sem empatia nenhuma, e ela começar a desenvolver essa empatia por causa da conexão neural que ela tem com o Eva e com o Shinji, porque os dois são compatíveis com o Eva 01. E, mano, o bagulho sim, menção honrosa pra Eva, porque Evangelion ele foi também um divisor de águas quando a gente fala de anime de mecha que tem história profunda. A história ela é tão densa, tão emaranhada e tão profunda que eu me perco no meio dela. E olha que eu não me considero uma pessoa burra, não. Eu sou até que bem capacitado para certas coisas, né? Eu me sinto burro quando eu assisti Evangelho. Eu também me sinto. Simples, velho. Eu já declaro, eu já não vou Mas nem a falar gente que eu não é tenho boa burro. Não. A cultura. gente Eu não é não vou burro. falar porra nenhuma, velho. Esse troço não tem pé nem cabeça, irmão. Né? Tipo, eu assisti até o final, cara, na força do ódio. Entendi. Porque não fez sentido primeiro. Uhum. Legal, vou assistir mais um pouco. Agora essa porra vai. Eu vou entender. E não. Aí foi. Porra E eu fui nenhuma. na força do ódio.
É, normal. Entendeu? Normal. Normal. E aí, nesse mesmo naipe, você tem Ghost in the Shell, que assim, você primeiro teve a primeira animação, Ghost in the Shell, depois você teve a segunda, Ghost in the Shell 2, e aí você teve dois seriados, que é o Standalone Complex 1 e 2. Nós temos hoje, eu acho que a gente podia deixar o Ghost in the Shell pro próximo papo e Pode a gente ser. continuar nessa pegada de animes e coisa e tal. Quem sabe eu ainda não busco mais alguma Pode coisa ser. na cachola. Pode ser. Porque Mas o assim, Ghost in the só Shell, explicar pro você teve o pessoal. mangá, você teve a primeira animação que foi longa-metragem, Sim. você tem o Ghost in the Shell na o- Netflix, É o adaptação. que é o pós É, o Standalone treta. Complex. É o Standalone Aí você Complex. tem no Prime também, você tem quatro outras É. média-metragens no Uhum, Prime também, então assim, deu uma ramificada legal. sim. O Ghost in the Shell, assim, ele também foi muito importante. Só dizendo isso. E só avisando o pessoal, hoje a gente só vai ter 2 horas de papinho, porque o Dé tá bem cansadão. Mas o papo de anime vai continuar no próximo programa. Então, teremos o bloco 3 e 4 no próximo sábado. Não percam, tá? Não deixem de perder. Mas. Então vamos falar de Ghost in the Shell no próximo. É isso? Isso, e aí a gente Isso. discorre por mais coisas interessantes, aí já não tão antigas, a gente pode Uhum. tratar de coisas mais novas que tenham por aí, Como entendeu? assim? Só 2 horas se vira, Dé? Aguenta aí. Olha lá, tá vendo? Não, nego, não é só o cansaço não, cara. Eu tô passando a ter um pouco mais de abertura pra ver meus filhos, cara. Uhum. Então existe essa pegada também, entendeu? É engraçado que eu tava comentando, meu, foi eu começar esse projeto aqui com o Cego e começou a estourar um monte de trabalho e tudo Que bom, mais. né? E galera, tipo, por mais que eu não esteja ganhando nem de longe o que eu gostaria, é, é a Sim, grana que entra no bolso. E ainda mais agora, com algumas mudanças que estão vindo, cara, eu estou morando na cidade onde eu estou morando por conta dos meus filhos. Então, assim, se eles não forem prioridade, nada mais é. justo, Entendeu? Eles são minha justo. prioridade absoluta e eu permanecerei sempre aqui, que é um momento pra mim, Uhum. mas ainda assim isso vem em segundo lugar. Quando entra meus filhos, cara, é primeiro Justo. lugar. Não, Não tem nem, papo. nem discordo disso, entendeu? O negócio é assim mesmo, Bumbum vermelho lindo, você pode zoar, que eu não fico triste com você. Eu estou né? relaxado. Olha, então, Cadê ele ficando puto? Que ele sempre fica puto quando a gente fala da bunda vermelha dele. né? Então eu vou falar. ahn, você quer? Você lembra de mais algum pra gente poder encerrar? Ou eu posso encerrar falando de algum que eu gosto? Pode falar de algum que você gosta, cara. Aí essa semana eu quero ver se eu dou uma relembrada, uma pesquisada, de repente até assistir alguma coisa que tenha por aí Tá, pra agregar um pouquinho mais, né? ok. Eu vou falar então. Eu acho que tem Tai Senshi Sanredo. Eu acho que é isso. Exatamente. Queria falar desse. Que esse é um Ok. anime que ninguém conhece. Eu sempre que falo dele, ninguém conhece. Então, gostaria de apresentar para É, eu, vocês. eu não sou base, porque eu não conheço porra nenhuma, É, então. Tentai Senshi Sanredo. Ele é. A tradução é Guerreiro dos Astros, né? Sanredo, o Sol Vermelho. E o que que acontece? Ele é um anime que ele é uma sátira, obviamente, tá? Ele é uma sátira a muitas coisas. Só É, faltava ele ser sátira no One Punch Man, que já é sátira, aí é a ele, sátirização. ele segue mais ou menos o esquema do One Punch Man, só que ele é mais velho do que o One Punch Man. Assim, ele é muito mais velho do que o One Punch Man, tá? Mas o que que acontece? Ele é muito ligado a um estilo de coisa que eu gosto, que inclusive a gente falou. Clique em qualquer lugar na imagem, tá bom. Não, não vai, não vai, tá bom. É, ele, a gente falou inclusive no outro episódio
que ele é ligado a Tokusatsu, a Super Sentai, a grupo de 5 coloridos. E ele é o Ranger Vermelho. Só que o Sanredo, o que aconteceu? Ele desistiu e ele resolveu se aposentar. Certo? E aí você tem toda uma mecânica de comédia baseado nisso, onde você tem a organização maligna que quer derrotar o Sunhead. Então o Sunhead ele sai da casa dele, você não vê o rosto dele nunca, tá? Mas ele sai da casa dele assim, ó. Tipo de camisa, bermuda, chinelo e o E o capacete. capacete. E o capacete, porque é a identidade secreta dele. Certo? E aí você tem essa organização maligna aqui, e eles são malignos, mas eles são muito educados. Então, para eles enfrentarem o Sunhead, eles chegam com uma carta, entregam para ele e falam: olha, se não for incômodo para você, a gente gostaria de ter um combate tal dia, tal horário. Se você puder colaborar e participar, entendeu? E ele, puta que pariu, eu já falei, eu tô aposentado, caralho! Eu não defendo mais este planeta! Que vocês querem comigo, seus merda? E ele passa um sabão nos caras, e os caras ajoelhados falando, me desculpe, é que a gente só tá recebendo ordem do chefe da organização, me desculpa, então traz esse chefe aqui! E aí eles vão, eles buscam o chefe da organização, que é esse maluco aqui, cadê? Esse maluco aqui, ó. Dessa carinha meio de esfinge, sei lá que porra, bigodudo aqui. E aí, tipo, ele fala: não, mas veja bem, Sunred, você é um herói. Nós somos uma organização maligna, a gente tem que lutar. Ele, mas eu tô aposentado, puta que me pariu. Tá ligado? E toda a comédia é sobre isso. Sobre ele ter largado o grupo de heróis dele, se aposentado, a organização maligna ela continua atuando e Malemale, Sem ele. você a gente não existe, cara. Exato, é isso. E Malemale ele é obrigado sempre a combater os caras. E aí, tipo, mano, ele dá chute na bunda dos caras, entendeu? E ele fala: agora que vocês perderam, vocês vão ter que ir lá na loja e vocês vão ter que comprar uma marmita pra mim que eu tô morrendo de fome. Olha o que vocês fizeram com a que eu tava carregando, vocês fizeram derrubar ela. Vocês vão ter que comprar tudo de novo. Eles: não, não, pode deixar. A gente vai ali comprar. E os caras vai todo humilde, compra, entrega pra ele. Ele: mas tem ovo nesta porra! E joga a marmita pra cima e faz os caras comprar outra, tá ligado? Então, assim, ele é todo uma construção de comédia baseado Cara, tudo errado, né, meu? no fato de que ele era um herói, ele não é mais, ele tá de saco cheio do mundo, ele é todo errado e os caras ainda querem enfrentar ele e ele simplesmente não quer enfrentar os caras. Ele só quer viver a vida dele. Tanto é, ó, essa cena aqui que eu vou iluminar aqui, ó. Ele tá passando sabão em todos os monstros da. Ai, caramba, cadê a cena? Eu mando abrir aqui e ele não abre, mano. Ele tá literalmente Direito a passando. abrir imagem outra vez. Então. Ele tá passando sabão em toda a organização maligna, em todos os mãos. Ó. Tanto é que ele tá falando, ó. Ainda resta a geladeira e algumas coisas na minha antiga casa. Então vão pegá-la para mim. Tá ligado? Tipo assim, eu estou tentando mudar de endereço, vocês estão enchendo o meu saco, então vocês vão lá na minha outra casa e me ajudem a fazer a mudança. Que depois que eu acabar a mudança, quem sabe, depois de eu fumar meu cigarrinho, se eu tiver com paciência, eu enfrento vocês. Estilo Van Helsing pedindo desculpa por ter cagado no caixão do Exato, exato. E por isso faz-se o link com tudo. Então, assim, o estilo de comédia de Sunhead, ele é contagiante. Quem puder assistir, assista, entendeu? Tem aí, ó, em vários lugares, ó, My Anime List, tem no Hinata Soul, tem no Animes Online. Mano, você consegue achar, deve ter na Crunchyroll, provavelmente. Então, assim, você consegue assistir. Desculpa, você não tem. Eu tenho no PC. Então, porque eu tenho na época que saiu isso, né? Mas assim, desculpa, não tem.
Eu acho bem interessante. É uma coisa que eu gostaria de recomendar pra vocês. E você, Dé? Daquilo que você assistiu de animes e etc. Você recomendaria alguma coisa que a gente não falou? Que a gente não conversou? Você recomendaria A gente algum? não falou, aí você me mata, né, cara? Ah, se vira, dá seus pulos aí, que nem o Regiano falou. Cara, aí no caso eu recomendo o que eu assisti mais recente, Uhum. que já é meio que mais adulto, fica sendo o Castlevania. Mas Castlevania, não que o vamos falar Noturno. dele. O Noturno eu não assisti, não sei Uhum. qual é a pegada, mas o Castlevania, baseado no jogo Castlevania, né, da Sim. Nintendo. E, Nintendo não, Konami. cara, Konami, isso. Ficou bem interessante, cara. Eu assisti assim, sabe, bem despretensiosamente. Falei, Uhum. cara, o que vai vir lá, entendeu? Tipo, não sei muito se eu quero. Falei, vai, tô sem fazer nada, vou assistir esse negócio pra mudar um pouco o repertório. Valeu a pena. Pelo menos a série Sim. original que a Netflix fez, valeu a pena. É que Não é gira muito em torno do longo. Alucard, né? Também. O Alucard Isso, aparece do, bastante. do Uhum. Alucard e, bem, são três protagonistas, né? O Uhum. Alucard, o heróizinho lá da família Dos Belmont, né? dos Belmonte e uma minazinha que É é isso de um aqui, né? grupo. Esses três Hã? aqui. Esses três aqui, se eu não me engano. Isso, isso. Deixa eu ver se eu acho aqui a foto. Ah, já não mostrou, mas enfim. E aí, Estamos no assim, site do Netflix, então estamos fazendo propaganda pro Netflix. Aí, ó. então, assim, é bacaninha, inclusive, que o Alucard e o Belmonte acabam se respeitando, né? No começo Uhum. é aquela coisa, meu, sou um caçador de vampiros, esse cara é um vampiro, aí fala que é o filho do Drácula, não sei o Sim. quê, mas que ele é contra o Drácula e tal, eles se juntam, se aceitam, mas eles ficam tirando onda um com o outro o tempo todo, tipo, na hora que um dá um pouquinho o braço a torcer e fala, pô, meu, beleza, então a gente se vê, se cuida aí, o outro responde, vá se fuder, tipo. É, justo. Mas você Eles sabe. ficam assim, se alfinetando, Uhum. então, bem interessante, cara, bem diferente, eu Uhum. achei a história bem interessante de se ver. Você sabe que o Alucard ele existe nos jogos de Castlevania. Ele surgiu, eu não lembro em qual dos Castlevanias. E aí ele aparece, ele te ajuda ali um pouco, tal. Mas o debut dele mesmo foi no Symphony of the Night, que é o primeiro Castlevania do PlayStation. E que saiu inclusive também pro Saturno na época, onde você joga com o Alucard. Você começa o jogo, na verdade, com o Richter Belmont. E aí você derrota o Drácula, que é o final do Rondo of Blood, que é um outro jogo de Castlevania. E esse final do Rondo of Blood dá início ao Symphony of the Night, aonde basicamente o que acontece no Symphony of the Night acontece também no seriado do Castlevania, aquele papo do Drácula falar que mataram a minha esposa, o ser humano ele é uma pilha de segredos miserável, entendeu? O ódio que o Drácula tem aos seres humanos porque mataram a mãe do Alucard, né? E trancafiaram ele no castelo. Tudo isso você tem de pano de fundo no Symphony of the Night, né? Então, isso eu achei muito legal da animação da Netflix. Ela respeitou essa lore do Castlevania mesmo, que tem nos É, jogos. que bom que respeitou, né? Uhum. Porque no caso do Witcher assassinaram, né? É, Mas aí é então. papo pra outro Aí é dia. papo para outros seriados. Mas assim, Castlevania é muito bom. E a animação é muito boa mesmo. Muito boa, cara. Muito boa mesmo. Fiquei bem impressionado, assim, gostei bastante. Então essa é a dica do Dedé, cara. Se Cadê o Dedé? tiver como Netflix, né? assistir, vale a pena. Netflixinho, se tiver, vale mesmo. Eu assisti. Não assisti tudo também, assisti só a primeira temporada. Eu sei que tem 4 ou 5 temporadas pra ver. Mas é muito bom. Pra quem gosta de Castlevania, da lore de Castlevania, ele tá bem fiel. Mas é isso. A gente vai se despedindo por hoje. Sábado que vem teremos Animes Parte 2 no nosso Papo de Boteco, mais umas 2 horinhas, provavelmente. Tem bastante coisa que eu olhei aqui na minha lista das coisas que eu tenho no PC. Bater uma salva de palma aqui pro profissional. Que eu gostaria de conversar sobre isso. Tem
também que eu quero mostrar para vocês, baseados em RPG tem bastante coisa. Eu acho que o Dé também vai lembrar de mais alguns para ele poder falar. E é isso, gente. Eu agradeço vocês. Dé, agradeço demais, como sempre, você ter vindo. Gostei muito desse papinho. Não, foi bem gostoso, cara. Foi bem gostoso. Que bom, que bom. Não esqueçam de que... Não esqueçam de que eu fiz lá o canalzinho para nós assistir as coisas, certo? Então, quem puder, eu tô baixando bastante coisa. Olha a mensagem. Atenção chat. Pausa para um comunicado importante. Escola de Dicção do TI. PPP. PPP. P. Ai meu Deus. PP pensa num professor bom. Pensando no professor bom. Queremos agradecer, eu quero agradecer ao Redianos, porque foi ele que indicou este papinho sobre animes, embora ele mesmo não tenha falado nada dos que ele gosta. Então, próximo papinho, sábado que vem, eu vou cobrar. Se vira, você vai ter que falar pra gente os que você gosta e o porquê você gosta, hein? Não quero nem saber. Concorda comigo, Dé? Opa! Certo? E tô mostrando aqui o Cine Cego, que nós vamos começar a assistir, inclusive, seriadinhos lá. Seriadinhos legais, vai poder rolar uns animinhos. Quem sabe aí eu convenço o Dé a assistir Dragon Ball e eu passo lá uns episódios de Dragon Ball pra ele ver. Certo? Mas eu Demorou. novamente agradeço você assim demais, Dé. Demais da conta. Ok? Filho, eu que agradeço. É que realmente pique, disposição e tempo estão se tornando coisas cada vez. Não, relaxa. Mas enquanto eu tiver forças, Tamo junto. faço questão. Tamo junto. Eu vou gankar o senhor Overgame, mas eu vou me despedir aqui do YouTube primeiro. E aí, enquanto isso, eu faço um pipizinho e a gente já volta. Pode ser dessa. Segura aí 2 minutinhos? Bora. Então tá bom, vamos despedir aqui do YouTube. É isso aí, galerinha do Beijos, YouTube. galerinha, beijos. A live vai continuar, Beijos, é mas para tá você está chegando no final. Então, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like. Vem pra cá, interage com a gente. Temos Eu o também, exclamação oi para ver todas as interações. Exclamação rede para as redes sociais. E exclamação Discord pro asilinho do velho. Lembrando aqui sempre que quando tem vídeo novo no YouTube e quando tem live na roxinha, eu aviso no Discord e se eu lembrar, eu aviso no Twitter, beleza? Temos também os comandos de som da live que você pode assistir aqui, ganha os seus remedinhos, que são os pontos do canal, e aí você gasta para mandar um sonzinho pra nós, tá bom? Pra vocês é game over, a gente se vê no próximo vídeo, um beijo pra quem é de beijo, abraço pra quem é de abraço e falou!